A ideia de que eu, às vezes, alguns trabalhos eu me coloquei como um observador de resíduos, né? Foi mais no sentido de que eu não queria me colocar como um conhecedor dos resíduos, né? Como um expert, porque eu acho que é um mundo muito complexo, multidisciplinar, tem lugar para o engenheiro, tem lugar para o antropólogo, tem lugar para o educador, e dar conta dessa complexidade toda é muito difícil. Então, às vezes, eu me coloco assim como um observador de resíduos. Já o aspecto que muita gente salienta do colecionador vem de uma outra vertente do meu trabalho, que não é mais da gestão de resíduos, etc. É da observação, que eu, logicamente, adquiri isso pela coleta seletiva, da importância, não é? De você observar os resíduos, porque a sociedade, diariamente, não é? Vai jogando fora, em forma de livros, cartões postais, moedas, mapas, etc., um acervo cultural muito importante, né? Tanto que nós montamos na universidade um programa, né, junto com pessoas lá da Biblioteca Nacional, um programa chamado Resíduos e Memória. Isso foi fruto de observação e fruto também de uma atitude de pedir para os separadores que eles separassem esses materiais. E nós ficamos surpresos com os resultados, né? Coleções de livros, moedas, selos, coisas raras, mas não só raras, às vezes que ainda são úteis, né? E você pode vender para um sebo livros didáticos e tal. Então, eu me considero assim, um colecionador de materiais que foram descartados, não um colecionador no sentido tradicional, do sujeito que compra uma peça, etc. Eu sou uma pessoa, fiquei muito atenta esses anos todos a materiais que eram descartados, né? E depois que muita gente ficou sabendo que havia uma triagem, eles ficaram até mais à vontade para descartar aquilo que eles não queriam. Porque, veja, na vida moderna, você às vezes mora em uma casa ampla, por qualquer motivo você tem que ir para um apartamento pequeno, você vai descartar coisas. E às vezes são pequenos acervos, né? Os grandes acervos, todo mundo está mais ou menos focado. Morre um grande colecionador, um bibliófilo, um grande intelectual, as pessoas já sabem que ele tem ali um material. Mas o homem comum, pouco conhecido, às vezes ele tem pequenos acervos de família, etc., que vão embora. Às vezes, imigrantes, né? Materiais em alemão, né? As outras gerações já nem sabem o que é aquilo, o que você lê, né? Então, muita coisa é descartada sem que as pessoas percebam o valor cultural que está aí. E não é à toa que, de vez em quando, vem o noticiário dizendo fulano achou algo importantíssimo no lixo em Copacabana. É fruto disso, isso é apenas a ponta do iceberg, né? Que, na verdade, nós vamos descartando esses materiais, principalmente quando as pessoas morrem. Não é? Você guarda coisas, cartas, etc. Depois, quem vem resolver o que fazer com as suas coisas, primeiro, o que ele faz, vamos pôr fora as roupas, né? A roupa, os lençóis, etc. E depois, às vezes, aquilo que as pessoas não dão muita importância e, às vezes, são coisas fundamentais para a cultura. E nós temos um exemplo disso, é a coleção que nós temos lá sobre o estado do Rio de Janeiro, no Centro de Memória da Universidade. Há uma coleção lá que é proveniente só da coleta seletiva do bairro de São Francisco. Já não coleciono selos. O mundo me inquisila. Tem países demais, geografias demais. Desisto. Nunca chegaria a ter um álbum igual ao do Dr. Grisolia, Orgulho da Cidade. E toda a gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora coleciono cacos de louça, quebrada há muito tempo.
Cacos novos não servem. Brancos também não. Têm de ser coloridos e vetustos. Desenterrados faço questão da horta. Guardo uma fortuna em rosinhas estilhaçadas, restos de flores não conhecidas. Tão pouco, só o roxo não delineado, o carmesim absoluto, o verde não sabendo a que xícara serviu. Mas eu repasso a flor por sua cor, e é só minha tal flor. Se a cor é minha, no caco de tigela. O caco vem da terra como fruto a me aguardar. Segredo que morta cozinheira ali depois, para que um dia eu o desvendasse. Lavrar com mãos impacientes um ouro desprezado por todos da família. Bichos pequeninos fogem de revolvido lar subterrâneo. Vidros agressivos ferem os dedos. Preço de descobrimento. A coleção e seu sinal de sangue. A coleção e seu risco de tétano. A coleção que nenhum outro imita. Escondo a de José, porque não ria nem jogue fora esse museu de sonho. Em 2016, concluiu seu pós-doutorado sobre resíduos militares. Ultimamente, eu tenho me voltado um pouco para estudos históricos na área do lixo militar, né, de resíduos militares. E aí eu me deparei, né, com uma coisa muito interessante, que eu particularmente não sabia, qual a origem do termo faxina, que nós usamos para limpeza acurada. E o faxina, na verdade, era um instrumento militar usado para as tropas ultrapassarem fossos ou nivelar buracos, etc., que eram feixes, né, de galhos, essas coisas que eram amarrados, né, e quando amarrados são muito resistentes, e ele se chamava faxina, aquilo era uma faxina. E depois, com o tempo, os soldados, né, as pessoas que se encarregavam de fazer aquelas faxinas, de cortar, né, eram faxineiros, né? E, posteriormente, eles começaram também a fazer serviços gerais, recolher material do campo, às vezes levar cadáver, outros serviços de limpeza no próprio acampamento. Então, depois que desaparece a faxina como instrumento militar, né, que foi usado até a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A palavra faxineiro começa a ser associada a serviços gerais. Tanto que, ainda no Exército, você fala da faxina, faxina você descarregar um caminhão. Então, mas eles usam como serviços gerais. E isso trouxe para o mundo civil a ideia só de limpeza. Então, nós falamos a faxineira, ou faxineiro, é aquele que faz uma limpeza mais acurada. Dentro, por exemplo, do Exército Brasileiro, tem um sentido mais amplo, né? Então, eu acho que é muito interessante essas coisas, e você vai ver que é a faxina que vai ser o símbolo do fascismo. Aquele feixe que era um símbolo romano, não é? De autoridade, de mostrar a autoridade de algumas figuras da Roma antiga. Se eu não me engano, eram agora não me falha a memória de quem, e vinham machados. Então, é um termo muito rico, né, da história militar, da história de Roma, essa coisa, que passa pelo fascismo, essa coisa toda. E a ideia é sempre de que o feixe é forte, da união de galhos que podem ser facilmente quebrados. Mas o feixe não, você não consegue quebrar o feixe, daí a sua resistência, às vezes até em uma trincheira, né? Então isso foi muito usado. E, por outro lado, você vai ver
que as vassouras antigas, né, nada mais é do que uma faxina, né, menor, onde você coloca um cabo e deixa solta a ponta, uma das pontas. Então ela fica amarradinha aqui, com aquelas pontas saindo, que são aquelas vassouras antigas, né, de varrer terreiro, essa coisa toda. Então você buscar essas conexões são muito interessantes, né? Por exemplo, os aterros sanitários começaram a partir da Segunda Guerra Mundial por influência do exército americano. Então tem muita coisa assim muito interessante na tradição, né? Caxias era uma pessoa que se preocupava muito com limpeza, como base da organização militar, né? Então tem coisas assim interessantes que podem ser vistas. Atualmente, Emílio se dedica a estudar áreas que recebem coisas ou pessoas rejeitadas pela sociedade. Logicamente, até pela idade, eu estou me afastando, né? Eu acompanhei durante 30 e tantos anos a coleta seletiva de São Francisco, que era meu laboratório, né? Onde ali eu percebia muitas coisas. Deixei de fazer consultorias, etc. Então, já aposentado numa universidade, ainda ativo em outra, eu estou me dedicando mais a aprofundar meus conhecimentos na história da limpeza urbana, né? Buscar mais fundamentos para isso, e estudar um tema que eu sempre tive vontade de fazer, que eram as áreas que recebiam ou que recebem aquilo que a sociedade não tem muito prazer em ter por perto, né? E essa é uma área perfeita para isso. Eu encontrei aqui no próprio Rio de Janeiro, naquela região do Caju, né? Onde você tem o cemitério, né? Você, tanto na Gamboa antiga, o cemitério dos ingleses, o cemitério do Caju, ao lado dali um imenso aterro, que aterro, muitos bairros foram montados em cima disso, né? Ali ainda você tem ali uma área da Conlurb, né? Aquela famosa unidade que foi implantada em 1992, está lá ainda. Do outro lado você tem a antiga ilha da Sapucaia, que hoje está integrada à Ilha do Fundão, que foi o lixão da cidade de 1860 e pouco até 1940, isso as pessoas esquecem. Ao lado dessa ilha, o Asilo dos Inválidos da Pátria, né, que também recebeu leprosos, recebeu coléricos, etc. Então é uma região que me interessa, porque ali em algum momento estava o depósito, não é? De coisas não desejadas pela sociedade. Então eu estou me dedicando a isso.